Ela me traiu e disse que eu era insuficiente. Falou com uma frieza que até hoje eu consigo ouvir com nitidez. Disse que eu era acomodado, previsível, pequeno demais para os sonhos que ela tinha. Disse que merecia alguém mais interessante, mais ambicioso, mais bem-sucedido. Alguém que a levasse para lugares que eu, segundo ela, jamais conseguiria alcançar. Eu fiquei em silêncio enquanto ela arrumava as malas. O som do zíper fechando foi mais definitivo do que qualquer grito. Ela não chorou. Não hesitou. Não olhou para trás quando atravessou a porta do apartamento que nós tínhamos mobiliado juntos, com parcelas divididas e sonhos compartilhados. Eu não implorei. Não porque eu fosse forte. Mas porque eu estava anestesiado. Havia uma espécie de vazio dentro de mim, como se alguém tivesse desligado a energia do meu corpo e deixado apenas o automático funcionando. Naquela noite eu não dormi. Sentei no chão da sala, encostado no sofá onde tantas vezes assistimos filmes abraçados, e fiquei encarando a parede. Cada palavra que ela disse ecoava como uma sentença. Insuficiente. Aquela palavra virou um incêndio silencioso dentro de mim. Nos dias seguintes, descobri pelos amigos em comum aquilo que eu já suspeitava. Ela não tinha ido embora sozinha. Havia alguém. Um homem que trabalhava em uma empresa maior, que ganhava mais, que tinha um carro melhor, que vestia terno sob medida. Um homem que, aparentemente, representava tudo aquilo que eu não era. Eu poderia ter me afundado. Poderia ter me entregado à autopiedade, ao álcool, às noites mal dormidas e às conversas repetidas sobre injustiça. Mas algo dentro de mim se recusou a aceitar aquele fim como definitivo. Se eu era insuficiente, eu me tornaria mais. Não por ela. Pelo menos foi o que eu dizia para mim mesmo. Mas, no fundo, eu sabia que havia uma chama de orgulho ferido guiando cada decisão. Comecei pelo trabalho. Eu era mediano, cumpria horário, fazia o necessário. Depois daquela noite, parei de ser mediano. Passei a chegar antes de todos e sair depois de todos. Estudava relatórios, aprendia habilidades novas, me oferecia para projetos que ninguém queria assumir. Enquanto o mundo dormia, eu estudava. Fiz cursos online, li livros sobre liderança, finanças, comunicação. Investi cada centavo que podia economizar em conhecimento. Meus finais de semana deixaram de ser descanso e viraram preparação. Minha mente se transformou em um campo de batalha onde a única regra era evoluir. Os primeiros meses foram brutais. Cansaço constante, solidão esmagadora, a tentação de enviar uma mensagem para ela apenas para provar que eu estava mudando. Mas eu resisti. Não queria plateia. Queria resultado. Um ano depois, fui promovido. Não foi sorte. Foi consequência. 2 anos depois, recebi uma proposta de outra empresa, em outra cidade. Um cargo maior, um salário que eu jamais imaginei ganhar antes. Aceitei sem hesitar. Mudar de cidade foi como renascer. Deixei para trás ruas que guardavam lembranças demais. O café onde tivemos nosso primeiro encontro. O parque onde falamos sobre casamento. O prédio onde aprendi o significado da palavra insuficiente. Na nova cidade, ninguém conhecia minha história. Eu era apenas um homem determinado, focado, disciplinado. Comecei a cuidar do corpo com a mesma intensidade que cuidava da carreira. Academia às 6 da manhã. Alimentação controlada. Postura ereta. Roupa alinhada. Não era apenas vaidade. Era reconstrução. Cada músculo fortalecido parecia contrariar a imagem frágil que eu tinha de mim mesmo naquela noite no chão da sala. Com o tempo, minha vida começou a ganhar uma forma que eu nunca tinha planejado, mas que me servia perfeitamente. Fiz novos contatos, construí uma rede profissional sólida, investi com inteligência. Aprendi sobre mercado imobiliário, sobre renda passiva, sobre estratégias que antes pareciam distantes demais da minha realidade. 3 anos se passaram. 3 anos sem uma única mensagem enviada para ela. Eu soube, por comentários ocasionais nas redes sociais, que ela estava noiva. Do mesmo homem. As fotos mostravam viagens, jantares sofisticados, sorrisos bem ensaiados. Eu não senti ódio ao ver aquelas imagens. Senti algo diferente. Gratidão silenciosa. Certa tarde, ao chegar do trabalho, encontrei um envelope na portaria do meu prédio. Meu nome escrito à mão. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era um convite de casamento. O nome dela ao lado do nome dele, em letras elegantes. Data, horário, endereço do salão. Fiquei alguns minutos segurando o papel, como se ele tivesse peso físico. Poderia ignorar. Poderia rasgar. Poderia fingir que nunca recebi. Mas eu decidi ir. Não para causar cena. Não para competir. Eu já não precisava provar nada. Eu queria fechar um ciclo. Nas semanas que antecederam o casamento, finalizei uma negociação importante. A compra de um imóvel. Uma casa ampla, em um bairro valorizado, exatamente no estilo que ela sempre descreveu quando falava sobre o futuro. Cozinha espaçosa, janelas grandes, jardim nos fundos. Eu lembrava de cada detalhe porque um dia aqueles sonhos também foram meus. Assinei a escritura. No nome dela.
O dia do casamento chegou. Escolhi um terno sob medida, discreto e elegante. Relógio clássico. Sapatos polidos. Nada chamativo demais, mas impossível de ignorar. Quando entrei no salão, senti olhares se voltando. Alguns me reconheceram imediatamente. Outros demoraram alguns segundos para associar o homem que eu era ao homem que estava diante deles. Os cochichos começaram. Eu caminhei com tranquilidade. Cumprimentei conhecidos, apertei mãos, sorri de forma contida. Não havia arrogância em mim. Havia segurança. Ela estava deslumbrante. O vestido branco, o cabelo preso com delicadeza, a maquiagem suave. Por um instante, vi a mulher por quem me apaixonei. Mas aquele sentimento já não tinha raízes. Era apenas memória. A cerimônia foi bonita. Promessas trocadas, aplausos, música suave preenchendo o ambiente. Durante a festa, enquanto convidados brindavam e dançavam, eu permaneci sereno. Observador. Em determinado momento, senti uma presença atrás de mim. Era ela. O perfume era o mesmo de 3 anos antes. Ela disse meu nome com cuidado, quase como se testasse o som. Eu me virei. Ela me olhou de cima a baixo, mas não com desprezo. Havia surpresa ali. Talvez admiração. Disse que eu estava diferente. Disse que eu parecia mais confiante. Disse que estava orgulhosa. Falou que eu parecia feliz. Eu confirmei com um leve aceno de cabeça. Felicidade não era mais um conceito distante. Era resultado de disciplina, escolhas, renúncias. Conversamos por alguns minutos. Nada profundo demais. Ela comentou sobre a vida nova, sobre planos de viagem, sobre projetos. Eu ouvi com atenção genuína. Então tirei do bolso interno do paletó um envelope mais espesso. Entreguei a ela. Disse que era meu presente de casamento. Ela franziu a testa, confusa. Abriu o envelope com cuidado para não amassar o vestido. Quando viu o documento, demorou alguns segundos para entender. Era a escritura da casa. O endereço era familiar para ela. Eu vi no olhar. O nome na linha de proprietária era o dela. As mãos começaram a tremer. Ela me encarou, os olhos marejados. Eu expliquei com calma que aquela era a casa que um dia ela descreveu para mim com tanto entusiasmo. Que eu tinha condições de comprá-la. Que queria que ela tivesse aquilo que sempre desejou. Ela começou a chorar. Não era um choro de tristeza simples. Era confusão, culpa, gratidão, talvez arrependimento misturado. Eu disse que aquele era meu agradecimento. Se ela não tivesse ido embora, eu talvez tivesse continuado confortável na mediocridade. Se ela não tivesse me chamado de insuficiente, eu talvez nunca tivesse decidido provar para mim mesmo que era capaz de mais. Ela tentou falar algo, mas as palavras não saíram. Eu completei dizendo que não havia ressentimento. Apenas aprendizado. Aquela casa não era uma tentativa de reconquista. Era um símbolo. Um marco final de uma história que precisava terminar de forma diferente de como começou. Algumas pessoas ao redor perceberam a cena. O noivo se aproximou, curioso. Eu o cumprimentei com firmeza. Disse que desejava aos dois uma vida próspera. Ele agradeceu, sem entender completamente a dimensão do gesto. Eu me despedi. Saí do salão com a mesma postura com que entrei. Do lado de fora, a noite estava fresca. Inspirei profundamente. Não havia gosto de vingança na minha boca. Havia paz. Durante 3 anos, eu pensei que estava construindo uma revanche silenciosa. Mas, na verdade, estava construindo a mim mesmo. Ela foi o gatilho. Eu fui o arquiteto. Nos dias que se seguiram, não houve mensagens, nem ligações dramáticas. Apenas silêncio respeitoso. Soube, algum tempo depois, que eles se mudaram para a casa. Que ela comentava com amigas sobre a ironia da vida. Que dizia que eu tinha sido a maior lição que ela já recebeu. Eu segui em frente. Continuei crescendo, investindo, aprendendo. Entendi que a melhor vingança não é destruir quem nos feriu. É se tornar tão inteiro que a ferida perde o sentido. Naquela noite em que sentei no chão da sala, eu achava que tinha perdido tudo. Hoje sei que ali eu encontrei a versão mais forte de mim. Ela me chamou de insuficiente. Eu agradeço por isso. Porque foi exatamente naquele momento que decidi ser extraordinário.